Bom dia! Bom, quero dar boas-vindas a você que está aqui acompanhando esse nosso encontro pelo Facebook e pelo Instagram e dizer que esse tema da nossa live de hoje sobre estresse e vida profissional é um tema que assim eu tenho um carinho muito grande, porque eu trabalho com esse tema dando treinamentos, workshops, cursos de gerenciamento do estresse, de qualidade de vida no trabalho. E por essa razão eu escolhi falar sobre isso com vocês hoje. Porque o estresse, ele é um tema que está sempre, né, nas mídias, né? Está sempre sendo uma questão muito discutida e vista como um verdadeiro vilão. Então, para começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Simone Vidal, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro e nesse tempinho que nós vamos passar juntos, eu queria muito pedir a você que você tivesse uma caneta e um caderno, um caderninho assim, pode ser um caderno desse horizontal ou vertical, da forma que você preferir. Sempre nas lives eu peço para você trazer o seu caderninho de insights, o seu caderninho de ideias. Por que que eu peço? Porque, pessoal, quando você escuta a mensagem e você anota as suas ideias, os seus insights, as suas reflexões, você abre novos caminhos neurais e isso vai fazer a diferença. Então, se você tem uma posição passiva de só me ouvir, você vai ter uma retenção do conteúdo e um aproveitamento. Mas se você escrever, colocar os apontamentos que forem mais importantes, as coisas que forem mais relevantes para você, você mesmo vai perceber o quanto que isso vai trazer insights e reflexões. Então, para começar nosso tema, eu quero falar para você que estresse, ele é visto muitas vezes como um vilão, mas ele não é um vilão. Por quê? O estresse nada mais é do que uma reação que o nosso corpo tem diante de uma ameaça. Então, se você parar para pensar, o estresse, ele de uma certa forma, ele é um bem, porque se você não tivesse no seu corpo essa forma de ajudar você a reagir às situações de risco e de perigo, chances há que você poderia sofrer algum mal. Então, é importante a gente começar a quebrar esse mito de que o estresse é uma coisa negativa, de que é uma coisa ruim, tá bom? É muito importante a gente ter uma noção, uma percepção desses dois lados, dessas duas polaridades, o estresse do bem e o estresse que é do mal. O estresse do bem, ele é o estresse que vai ajudar você a, na hora de um perigo, de um risco iminente, fazer você ter aquele insight, aquela intuição interna e fazer algo para se afastar do perigo ou se proteger. Esse é o estresse do bem. O estresse do mal é o estresse que vem da seguinte situação: você assistindo jornais na televisão, você recebendo notícias constantes, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão assim muito ansiosas, e aí essas notícias bombásticas que começam a ser veiculadas o tempo inteiro na televisão e nas mídias, os seus sentidos captam essas notícias. E a forma como você as interpreta gera em você, dispara em você emoções. E essas emoções, muitas vezes, começam a se transformar em gatilhos para disparar ansiedade, síndrome do pânico, medo. E isso tudo vai fazendo com que a sua corrente sanguínea fique abarrotada de cortisol. Então,
Quando isso acontece, com a reiterada, assim, todo dia você descarregando uma carga muito grande de estresse, de cortisol na sua corrente sanguínea, isso vai provocar um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio vai gerar sintomas em você e você vai começar a adoecer. Então, o que era para ser um mecanismo de defesa do seu corpo acaba causando um prejuízo para você. Para pensar. Quando você se vê diante de um perigo, o que você faz? Tem pessoas que correm diante de uma iminência de ser assaltada. Ela corre. É a reação que o sistema nervoso dela autônomo faz. Ela corre. Outras pessoas lutam, entram em combate, começam a lutar com o agressor. Outras pessoas ficam paralisadas. E aí, gente, eu queria chamar a atenção. Por quê? Quando você corre, quando você luta, você gasta a quantidade de adrenalina que o seu sistema nervoso autônomo jogou na sua corrente sanguínea. Agora, quando você paralisa, quando você tem essa reação de se ficar paralisado, pode contar que daqui a algum tempo você vai começar a ter alguns sintomas, que é o chamado estresse pós-traumático, que é uma situação muito comum em pessoas que passaram por uma situação de violência, de agressão, uma situação complicada na vida. Aquela energia que ficou represada no corpo precisa, então, encontrar uma forma de escoar. E isso, quando não acontece, a pessoa começa a desenvolver sintomas. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque o estresse é uma grande dor que nós sentimos. Assim, a maioria das pessoas que vivenciam situações de estresse, elas sofrem com isso e disparam muitos problemas que vêm acoplados. Ou seja, ansiedade, síndrome do pânico. Algumas pessoas, por conta do estresse, começam a deprimir. Então, é muito importante a gente compreender essa dor para trazer aqui para você algumas soluções, algumas formas de você lidar melhor com o estresse e a busca de uma transformação na sua vida, para você ganhar mais qualidade de vida e ser ter o domínio das suas emoções. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa, sob o impacto de uma carga de muito estresse, ela não consegue raciocinar direito e ela acaba, às vezes, tendo reações e comportamentos que são totalmente fora do que seria o padrão dela normal de conduta. E às vezes age de forma impulsiva e às vezes toma decisões que depois acaba se arrependendo. Então, a gente precisa começar a pensar no seguinte: se o estresse ele é um mecanismo que o nosso corpo tem de defesa, e se você percebe no seu dia a dia que você está tendo muito picos de ansiedade, como por exemplo, seu coração fica acelerado, você começa às vezes a suar as mãos, se você sente dificuldade para respirar, se você sente muitas vezes dores nessa região aqui do pescoço ou dores na coluna, todos esses sintomas que o seu corpo mostra para você pode ser relacionado ao estresse. Então, se você sente alguma desses sintomas, é bom ficar atento e começar a prestar atenção na sua reação e como você está lidando com isso para você melhorar, para você conseguir ter um ganho na sua qualidade de vida. Porque, como eu disse, se você continuar mantendo esse ritmo estressante, você vai adoecer. E nas empresas e nas corporações, o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas com síndrome de burnout, que é quando a pessoa já não dá conta mais e precisa então entrar de licença. Isso é uma grande questão, né, que hoje se trabalha bastante para cuidar de forma preventiva do burnout no capital humano das empresas, porque infelizmente é o que mais a gente vê. Aí quando a gente começa a conversar sobre essa questão do estresse, é muito importante a gente pensar o seguinte: você já parou para mapear e colocar por escrito
Quais são os motivos? O que faz você ficar estressado? Será que o seu estresse é apenas por conta do seu trabalho, da sua rotina de trabalho? Ou será que o seu estresse vem também de questões suas, pessoais, que possam estar se refletindo na sua vida profissional? Gente, isso é muito importante, porque às vezes eu escuto relato na clínica da pessoa que fala que está infeliz no trabalho, que está insatisfeita, que ela queria mudar. Só que quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, a gente vê que a questão, na verdade, não é o trabalho. Que ainda que ela saia daquela empresa, daquela organização, daquela instituição, ela vai continuar tendo os mesmos problemas, porque ela tem questões que precisam ser olhadas, ela tem questões que precisam ser cuidadas, que tem a ver com várias outras relações e questões. Então, o que eu peço para você nesse primeiro momento aqui do nosso encontro? Coloque de verdade, anote no seu caderninho de ideias, se o que dispara em você estresse, a sensação de ficar ansioso, realmente é o seu trabalho, seja porque ou você está na iminência de perder o seu trabalho, ou você está sobrecarregado, porque muitas empresas estão fazendo cortes e demitindo, e isso sobrecarrega a equipe, as pessoas que continuam trabalhando. Se você está tendo uma sobrecarga, se a questão do seu estresse está relacionada também ao ambiente, se é o ambiente de trabalho que faz com que você dispare o gatilho do estresse, porque você não se sente bem, você não se sente confortável lá nesse ambiente. Como é a sua relação? Tem alguma questão relacionada aos seus companheiros de trabalho, ao seu líder, ao seu gestor? O que exatamente dispara em você? É a dificuldade de lidar com a cobrança, com bater metas? É a dificuldade de é a sensação de não se sentir validado, validada? É a sensação de achar que a pessoa, por mais que você faça, você não é reconhecido? É a questão salarial? Porque também tem muito disso. Às vezes a pessoa desenvolve uma relação de chateação, de estresse, de aborrecimento em relação ao trabalho, por uma insatisfação em relação ao salário. Porque o salário está defasado ou é inadequado, não atende às suas necessidades. Então, para que você possa de verdade melhorar baixar o seu nível de estresse, primeira coisa, você precisa identificar o que faz você ficar estressado em relação ao seu trabalho. Então, eu apresentei aqui alguns exemplos, como a questão salarial, a questão do ambiente do trabalho, a questão da cobrança, de repente a sua relação não ser boa com o seu líder ou com o seu gestor, a relação com seus companheiros de trabalho, a sua necessidade de reconhecimento que não está sendo atendida. O que é que faz você ter essa reação de estresse, de se sentir estressado? E quando eu digo isso, a reação vem da seguinte forma. Um exemplo muito comum que você pode começar a pensar se isso acontece com você. Quando a pessoa está vivenciando uma relação difícil com o seu trabalho, geralmente ela acorda e para ela ir para o trabalho é um peso, é um fardo. Ela vai arrastando as mochilas e as correntes e achando assim, meu Deus, mais um dia. E aí ela vai para o trabalho cansada, desmotivada. Geralmente a pessoa que está num pico de estresse muito alto, ela geralmente não dorme muito bem, então ela não tem um sono reparador, e isso impacta na sua rotina de trabalho, porque ela não consegue ter um bom desempenho, ou o desempenho que é esperado dela, né, dentro da sua equipe. E aí você precisa pensar, né, assim, começar a refletir. O que faz você ter essa sensação, disparar em você essas emoções, de se sentir invalidado, de se sentir insatisfeito, de querer largar tudo? Porque acontece isso. Tem pessoas que ficam tão infelizes no seu trabalho que querem e pensam em abandonar, em sair, jogar tudo pro alto, não querer mais saber de nada. Então, o importante é você anotar
essas reflexões que eu estou falando aqui, o que faz sentido para você? O que está acontecendo hoje na sua relação? E aí, vamos pensar uma coisa? Vamos lembrar o primeiro dia que você entrou nessa empresa, nessa instituição, nessa organização. Como foi, né? Como era a sua vida? Como é que você estava? Você entrou animada, feliz? Ou você entrou apenas para pagar o boleto, mas era um trabalho que desde o início você já sabia que não ia ser legal e você ia ficar ali mesmo só para conseguir o dinheiro para pagar suas contas? Por que, gente, que é importante você ter essa percepção? Porque assim, se você entrou para essa organização, para essa instituição, para esse trabalho, cheia de gás, cheia de energia e super animado, querendo dar o melhor de si, e aos poucos aconteceram coisas que foram fazendo você murchar, desanimar e ficar numa sensação assim de insatisfação, é importante mapear isso. O que exatamente aconteceu? E isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que eu peço para vocês anotarem essas reflexões para que vocês possam, a partir daí, buscar uma forma de alinhar e de resolver. Porque senão isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, vira uma bola de neve que chega um ponto que a pessoa entra num estado de burnout e não consegue mais sequer ir para o trabalho. Fica de cama, desenvolve várias comorbidades e isso é muito sério. Então, assim, a nossa relação com o nosso trabalho é uma relação muito importante. A gente precisa, sim, ter consciência do que está acontecendo com a gente, do que passa, para poder tomar as devidas medidas e precauções. Outra coisa que é importante, se você foi fazer esse trabalho, você entrou nessa empresa e aí, com o passar do tempo, você foi ficando desmotivado, será que não seria o caso de você começar a pensar numa forma de ressignificar? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de um treinamento que aconteceu numa empresa e eu li a respeito disso depois. Não fui eu que conduzi o treinamento, mas eu vou mostrar para vocês de como que cada pessoa tem uma percepção do seu trabalho. Era um treinamento para funcionários, equipe da limpeza de um hospital. E numa das dinâmicas, o treinador passou um exercício para que a pessoa fizesse um desenho ou uma atividade qualquer em que ela pudesse falar sobre como ela se sentia em relação ao trabalho dela. E aí, várias pessoas, assim, num consenso geral, as pessoas falavam muito assim: olha, eu sou paga para limpar. E, como eu sou paga para limpar, eu venho aqui, limpo e ganho meu salário. E é só. Mas chamou a atenção desse treinador uma moça que falou: eu venho aqui para promover a saúde. Porque quando eu limpo, quando eu higienizo aqui o local do meu trabalho, isso faz com que as pessoas possam ter um menor índice de contaminação por bactérias, por vírus, e isso então ajuda aqui no hospital as pessoas conseguirem ter mais qualidade, tanto as pessoas que trabalham, a equipe médica e os enfermeiros, quanto também os pacientes. Então percebe como é diferente a relação do grupo e dessa pessoa, o quanto que essa pessoa ela vê além do simples varrer, do simples higienizar, e assim é na nossa vida. O nosso trabalho, por mais que a nossa função seja humilde, seja simples, a gente pode dar um significado para ela. E quando a gente dá esse significado, vai fazer a diferença. Porque aí você está saindo de casa para promover a saúde e não simplesmente para varrer, para higienizar. E assim é em qualquer categoria. Se você consegue fazer esse trabalho, e olha que essa moça, ela era lá da equipe de limpeza, mas era a forma como ela percebia a importância do trabalho que ela fazia. E isso vale assim muito, porque
a maioria das pessoas, elas não desenvolvem esse olhar para o seu trabalho e não dão, às vezes, a importância que é devida ao seu trabalho. E aí, isso faz com que a gente possa refletir da seguinte maneira. Se você já passou por todas essas etapas, já tentou ressignificar, mas ainda assim você está insatisfeito com o seu trabalho, você não é realmente feliz, você não gosta do que você faz, por que é que você não muda? O que impede você de mudar? E quando eu digo mudar, eu não estou dizendo aqui para você pedir demissão e ficar buscando uma outra oportunidade. Não. Eu estou dizendo aqui da possibilidade de você, de repente, fazer um processo de autoconhecimento, de buscar dentro de você, de verdade, qual é o seu talento, qual é o seu daimon, qual a sua missão. E aí, partindo disso, você fazer um plano estratégico de transição de carreira. Por quê? Você não precisa esperar se aposentar para ser feliz. Você pode começar a diminuir o nível de estresse e já vai começar a diminuir a partir do momento que você se coloca em movimento em busca de uma mudança nessa sua realidade. Se hoje você não pode abrir mão do seu trabalho porque você precisa desse salário, você pode, com esse salário, se organizar e investir num processo terapêutico de autoconhecimento para você buscar dentro de você o alinhamento do que você gosta realmente de fazer. Eu falo isso porque muitas pessoas chegam na clínica com a seguinte reclamação. Eu acho que eu escolhi a carreira errada, eu acho que eu não fiz a escolha correta e isso está me trazendo muita insatisfação porque eu ando irritada, eu ando sem paciência, meu pavio anda curto, eu acabo brigando, discutindo, tanto no trabalho quanto na minha casa. Então as pessoas elas vêm para a clínica, para o consultório, buscar uma ajuda para aliviar o estresse no sentido de resolver esses conflitos. E aí é importante porque a gente consegue ajudar essa pessoa a alinhar, a ver aonde é que estão os nós, os pontos que precisam ser olhados com atenção, com cuidado. E isso promove uma coisa curiosa, porque às vezes a pessoa chega com muita raiva do seu trabalho e com o desenvolvimento, né, do processo analítico, ela começa a ter um outro olhar para a sua própria carreira, ou então ela descobre que ela tem outros talentos e ela começa então a entrar em ação e fazer alguma coisa diferente. E aí uma coisa maravilhosa acontece, que é o seguinte: quando ela descobre o que é a verdadeira vocação, né, o verdadeiro daimon dela, ela se colocando em ação, esse trabalho que causava tanto estresse, tanta angústia e que fazia ela tão infeliz, acaba sendo ressignificado, porque esse trabalho passa a ser um instrumento que vai proporcionar ela sair daqui, dessa situação que ela está, e ir para uma situação muito melhor, que é a situação que ela descobriu que vai fazer ela mais feliz. Então, gente, olha como que é importante você pensar, refletir, e quando às vezes fica a barra pesada demais, buscar ajuda, porque com o trabalho, né, que é feito na clínica, a pessoa muitas vezes ela não só consegue lidar com o trabalho que é estressante, mas ela descobre outras formas, né, de viver e de ter um sonho, de ter um ideal de vida. Porque eu percebo muito isso, as pessoas hoje elas não estão mais tendo grandes sonhos, grandes ideais por que lutar. Você precisa saber o seu porquê. Por que você está aqui? Porque o que vai fazer você ter uma motivação de acordar todos os dias? Por exemplo, todos os dias eu acordo e venho super feliz aqui encontrar com vocês nesses 30 minutinhos para falar com você sobre alguns temas da psicologia e da vida que eu acredito que vai trazer algum insight, alguma reflexão para você. Então, como eu disse para você, se você está sentindo a dor do estresse, isso está trazendo reflexo na sua vida, eu preciso te dar algumas soluções. Então, uma solução que eu disse é você buscar ajuda especializada dependendo do nível do seu estresse.
Porque tem pessoas que estão num pico de estresse tal que precisam de cuidados médicos. E aí buscar um médico psiquiatra, fazer um acompanhamento médico e junto um processo psicoterápico para conseguir, com o passar das semanas, ir diminuindo a carga da medicação para ficar fazendo a terapia e trabalhando as suas questões emocionais. Isso é o protocolo, né, que se faz. Mas agora, quem está com um estresse que ainda dá para controlar, é uma coisa importante de se fazer. Por exemplo, o que você gosta de fazer que te traz paz, que te traz calma, que esvazia, assim, de repente a sua mente, que você fica relaxado. Tem pessoas que gostam de correr, tem pessoas que gostam de luta, de fazer Muay Thai e gostam desses esportes assim onde tem bastante queima. Agora também tem uma modalidade de exercício chamada CrossFit, que também queima bastante caloria, a pessoa se sente super energizada. Então, qual o tipo de exercício? Tem pessoas que gostam de coisas mais suaves, um Tai Chi Chuan, ou um Pilates, e tudo bem, você respeita o seu time, o seu jeito de ser, mas invista sim em fazer uma atividade física. Outra coisa que ajuda a diminuir o estresse é você buscar, porque quando você faz atividade física, em vez de você aumenta o nível de dopamina, serotonina e endorfina no seu corpo. E olha que maravilha, que vai fazer você ficar super bem, bem disposta, bem animada e com disposição para encarar, para enfrentar as dificuldades da vida. Outra coisa que além do esporte também traz um benefício bacana para quem está com essa situação de estresse é fazer um cuidado maior com a sua alimentação. Buscar fazer um check-up médico e ver como é que está as suas taxas de colesterol, de glicose e tal. E aí fazer uma alimentação, uma reeducação alimentar. Isso também vai ajudar, porque os alimentos têm esse poder, né, também de ajudar as nossas células e o nosso corpo a melhorar. Beber bastante água, se hidratar é fundamental. Tem pessoas que passam muitas horas no trabalho, não levantam nem para beber água, e isso é ruim. Então, assim, uma outra coisa, nesse momento que muitas pessoas estão trabalhando remoto e tem uma carga de trabalho muito grande, eu escuto também muitas reclamações no sentido de que agora que estão remotos, estão trabalhando muito mais do que na época que trabalhava na empresa. Procure ter um horário, sabe, uma rotina para fazer o seu trabalho, se você tem tarefas pré-determinadas, organizar, para que você possa ter a hora destinada ao seu trabalho e também ter uma hora destinada à convivência com a sua família e também a fazer alguma coisa que te dê prazer, mesmo dentro de casa, mesmo que seja você pintar, fazer um desenho, fazer um artesanato. As técnicas expressivas, como desenhar, pintar, bordar, fazer crochê, qualquer atividade que você possa utilizar suas mãos, isso faz com que você se conecte de uma forma muito grande, você vai se sentir em flow. O flow é uma sensação gostosa que você não percebe o tempo passar. Aí você pode me perguntar, e será que tem um jeito de eu também me sentir em flow no meu trabalho? E eu digo que sim. Se você conseguir olhar para o seu trabalho com um pouco mais de amor, de amorosidade, no sentido de pensar, né, que esse trabalho ele tem os pontos positivos, porque ele está te dando o sustento da sua família, o seu sustento, e talvez você ressignificar, entendendo que o seu trabalho, por mais simples que seja, ele é uma peça de uma grande engrenagem e que o seu trabalho tem uma importância. Talvez isso, de uma certa forma, faça com que você, na hora do seu trabalho, você foque a sua atenção, e quando você traz a sua atenção para o momento presente, você tem foco no aqui e agora, no desempenho da tarefa, muitas vezes você entra num estado de flow. E como que você faz isso? Usando técnicas de mindfulness. Uma técnica que eu já ensinei em outras lives e eu posso explicar aqui para vocês bem rapidinho, é a técnica de você fazer
pausas transicionais na sua rotina diária e na sua rotina do trabalho. Então, por exemplo, se você tem que ficar sentado na frente do computador, trabalhando remotamente, de 50 em 50 minutos, é importante que você faça uma pausa, levante, vá ao banheiro, beba uma água, tome um café e volte. Só que quando você voltar, faça o exercício da pausa transicional, que é o seguinte: você respirar e após fazer 2 ou 3 respirações profundas, você começar a mexer as articulações do seu pescoço, fazer um movimento de rotação no pescoço, movimentar os seus ombros, movimentar os seus braços, movimentar os seus pés. Porque quando você vai fazendo os movimentos das suas articulações, você vai ajudar a conectar a sua psique com o seu corpo. E isso traz uma sensação de presença para o aqui e agora. Você vai sentir, inclusive, se tiver alguma parte do seu corpo sentindo alguma dorzinha. Por quê? Porque muitas vezes você fazendo as coisas tão automático que você nem para perceber que você está com uma dorzinha nas costas, que você está com um incômodozinho em alguma parte. E quando você faz a pausa transicional, você traz isso para o seu aqui e agora. E chances há que fazendo a pausa transicional, você comece a sua atividade com foco e você vai fazer com mais rapidez, com mais capacidade de fazer perfeitamente, sem erros. Por quê? Porque você trouxe a sua atenção plena para o aqui e agora. Então, esse exercício da pausa transicional de 50 em 50 minutos é uma dica que eu dou para você que está aí trabalhando remotamente ou presencialmente também, né, que algumas empresas já retornaram, você ter esses intervalos de 10 minutinhos para dar uma movimentada no corpo, ir no banheiro, beber uma água. Isso é muito importante, porque ajuda você retomar sua atividade com mais atenção, com mais foco. Outra coisa que a gente precisa pensar, que também traz muitos benefícios, é o seguinte: é você determinar na sua rotina semanal, se você tem uma meta, tarefas, é você organizar de que forma que você vai fazer essa distribuição das tarefas. Procure organizar melhor o seu tempo. A organização do tempo, uma organização melhor na sua atividade de trabalho, vai fazer você ter mais produtividade, vai sobrar tempo para você fazer outras atividades. Eu sei que esse momento atual está sendo desafiador, mas existe forma de você conseguir, sabe, minorar, diminuir o seu nível de estresse e ajudar você, inclusive, ganhar mais qualidade de vida. Então, na oportunidade que você tiver de buscar fazer uma atividade física, e não ter dinheiro não é desculpa, porque você pode fazer caminhada, você pode fazer corrida, tem vários tipos de atividade, por exemplo, natação, que são exercícios que mexem o corpo inteiro, que trabalham o corpo inteiro e ajudam na produção e no aumento da serotonina, da endorfina e da dopamina. E aí, quando você faz todo esse cuidado na sua parte física, os reflexos na parte psíquica vão ser significativos, né? Vão ser bastante importantes. E aí, gente, eu penso que, assim, uma forma bacana também de você trabalhar essa questão do estresse é o seguinte: se você, após ouvir tudo isso, após anotar suas observações, se você ainda assim acha que a sua carreira ou a sua escolha profissional não foi a ideal, não foi a que você desejava, de repente você foi influenciado pela sua família ou pelos amigos, pela onda do que estava mais na moda na ocasião, pensa o seguinte: não importa agora pensar, olhe para trás com carinho, com amorosidade e perdoe de verdade você por ter escolhido errado a sua carreira. E nada impede que você, de hoje em diante, possa buscar uma nova profissão, uma nova carreira. Você não é obrigada a ficar até o último dia da sua vida fazendo uma atividade que não te faz feliz. Então, é importante você pensar sobre isso, fazer suas reflexões e ver, botar na balança o que vale mais. Vale mais a pena eu
começar a desenvolver um plano B em paralelo, você pode desenvolver uma renda extra, começar devagarzinho a fazer alguma coisa que você goste muito, como uma renda extra, até que essa renda extra possa se tornar sua renda principal, porque chances há, tudo que você faz com amor, tudo que você faz com vontade, com brilho nos olhos, vai dar certo, vai ter resultado. E esse resultado vai ajudar você a, de repente, migrar da sua carreira atual para uma outra atividade. Se tornar um empreendedor ou até mesmo fazer uma nova atividade totalmente diferente da que você faz hoje. O meu pedido é que você não espere a aposentadoria para começar. Vamos começar hoje? Vamos fazer essas mudanças, essas reflexões, entrar em ação, buscar alguma coisa que realmente faça sentido para você, porque muitas vezes a questão do estresse, ela vem dessa questão da falta de um sentido, de um propósito. E é muito importante saber o que me faz sorrir, o que me faz ficar radiante, animada, fazendo alguma coisa que me dê, sabe? Não só o retorno financeiro, mas um retorno de alegria, de felicidade. Isso é muito importante. Às vezes, a gente ter o dinheiro para o nosso sustento é importante? É. E a gente não pode ser imprudente de jogar para o alto. A gente precisa ter cautela, ter uma boa performance nesse trabalho, ainda que ele não seja o que você sempre sonhou, o que você gosta, mas nada impede de você traçar um plano de ir em busca de um outro sonho. Entendeu? Então, assim, eu queria dizer para vocês que o estresse, ele pode ser cuidado e não necessariamente só com medicamentos. Você pode buscar essas alternativas que eu falei, seja através da atividade física, seja através de fazer algum tipo de artesanato, ou de coisas que você possa usar à mão. Tem pessoas que têm talento para escrever, então que escreva, que faça alguma coisa, que produza alguma coisa para aliviar a sua alma e fazer você se sentir mais animada, mais feliz. Então, a minha proposta aqui é, cada dia, falar um pouquinho sobre um assunto, sobre um tema. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Todos os dias eu faço uma live para falar sobre um assunto. Eu quero agradecer a você que veio aqui pessoalmente para assistir ao vivo e deixo também minha gratidão a todos vocês que assistem os vídeos depois, que fica a gravação. Então, assim, fiquem em paz e peguem essas reflexões que eu pedi para vocês anotarem e busque dentro de vocês observar exatamente. Será que o meu estresse em relação ao meu trabalho é só em função do meu trabalho? Ou será que existe algo em mim que de repente não está bem, não está legal e que possa estar então fazendo com que eu tenha uma reação hostil, uma relação de desprazer em relação à minha atividade laboral? Ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Amanhã a gente vai falar sobre outro tema. Vamos conversar sobre... Eu estou pensando de fazer uma live às quartas-feiras, sempre falando sobre algum tipo de transtorno de personalidade. Então, amanhã eu vou conversar aqui com vocês sobre o transtorno de personalidade borderline, que eu não sei se vocês já tiveram contato ou conhecem alguém, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse transtorno e a forma como você pode cuidar disso, tá? Então, gratidão, fiquem com Deus e até amanhã na live sobre transtorno borderline. Beijos!